Em entrevista para a TV UDOP, o presidente da entidade, Celso Junqueira Franco, avaliou que as medidas de apoio anunciadas na semana passada pelo governo para o setor bioenergético são de curto prazo e não devem estimular investimentos significativos na indústria. Bem, como já vem sendo dito pela imprensa, a medida que o governo tomou agora não tem o objetivo de resolver a competitividade do etanol, ou seja, os investimentos para crescimento do setor não são viabilizados com essas medidas. Foram tomadas agora algumas medidas que têm um efeito de curto prazo, apenas para minimizar o efeito econômico para essa safra em relação à safra anterior. Então, a primeira medida que foi tomada de um pequeno reajuste no preço da gasolina, depois uma segunda medida que é a retomada dos 25% de mistura do etanol anidro na gasolina, e agora a terceira medida da desoneração do PIS e COFINS do etanol anidro hidratado. Isso vem auxiliar na competitividade, porém apenas uma pequena margem do etanol em relação aos custos de produção. Porém, não são suficientes para recuperar a defasagem, principalmente em relação ao preço da gasolina, da época em que nós tínhamos a incidência da CID, principalmente, né, que representava outros cerca de 17 centavos por litro de etanol, e da equivalência do preço da gasolina com o mercado internacional, que representaria em torno de 8 ou mais outros 18 centavos por litro. Então, o ideal seria que o governo retomasse a política que levou ao investimento do etanol do setor sucroalcooleiro até o ano 2008, né? Que eram políticas bem definidas, claras, que tinham o objetivo de não apenas produzir o etanol para abastecimento da frota flex, mas uma produção de etanol excedente que permitisse atender o mercado de exportação. Então, é fundamental que nós tomemos esse tipo de medida o quanto antes para que a gente tenha a chance do país retomar a primeira colocação e o primeiro em custo de produção a nível mundial. E quanto à CID da gasolina, parece que o setor bioenergético agora quer a volta. O que você acha disso? Eu acho que é essencial. Se nós tivermos... E a CID da gasolina, nesse caso, nada mais é do que você fazer uma compensação da externalidade do etanol. O etanol é um combustível limpo, ele gera não apenas divisas para o país, hoje nós estamos importando gasolina, gerando prejuízo para a Petrobras, mas ele gera empregos, ele gera tributos e, principalmente, melhora o nosso meio ambiente. Apenas na saúde pública, se nós considerarmos os benefícios que nós temos com o uso do etanol, ele já seria suficiente para remunerar essa externalidade positiva. Então, a CID é um imposto inteligente para fazer uma compensação pelo lado negativo do combustível fóssil. O governo também anunciou aí recursos para o financiamento para a renovação de canavial. Isso pode ajudar a recuperar a produtividade e a eficiência dos canaviais? Sem dúvida. Essa é uma segunda medida importante que o governo traz, porque um dos problemas do setor hoje é a ociosidade das indústrias por falta de volume de cana. Isso faz com que os custos aumentem e diminua a competitividade do setor. Mesmo que a gente recupere todo o volume de cana para preencher toda a capacidade das usinas, hoje os preços que nós temos no mercado seriam insuficientes para estimular crescimento. Porém, ele minimiza o estrangulamento de custos que nós temos em relação às safras anteriores. Então, auxilia sim, é fundamental, é uma medida importante e ela vem de uma forma ajustada com relação ao valor por hectare, que são R$ 5.300 por hectare, ao prazo de 72 meses, à carência de 18 meses e à taxa de juros que deverá ficar maximizada em 5,5%. Isso é fundamental como linha para a renovação dos canaviais. Além dessas medidas divulgadas pelo governo, é importante ressaltar a aproximação do setor com o governo federal? Eu diria que a reaproximação do governo federal com o setor, ela é fundamental, é chave. Nenhuma solução para um programa de energia, ela se dá apenas com uma das partes, né? Hoje nós temos praticamente todo investimento privado no setor de energia do etanol e nós temos muito investimento público, né? Principalmente pela Petrobras, numa concorrência quase que desleal. Então, é fundamental que o governo defina uma matriz
qual é o papel do etanol e conduza políticas claras e condições de sustentação econômica para o setor etanol. E isso se dá através do diálogo, do entendimento, da compreensão da cadeia de custos do setor, da compreensão da diversidade de custos entre uma região e outra do país. É fundamental que a gente encontre um caminho e a gente fica feliz que tenha sido retomado essa interlocução com o governo federal.